Bom dia a todos os irmãos e irmãs aqui presentes. Para mim é uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. Sempre é bom nós estarmos reunidos com a noiva do Cordeiro, com os remidos, os eleitos, para cultuar o Senhor. Seja o dia, a hora, na quantidade que for. É sempre bom estar com o Senhor. João capítulo 7, por favor. João 7. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Puder me dar um pouquinho mais de retorno aqui, ficaria satisfeito. João capítulo 7. Verso 37. O tema da minha mensagem é Jesus, a fonte do avivamento. Para o pessoal aí da equipe editar depois, Jesus, a fonte do avivamento. E em João 7,37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Deixa aberto aí, não feche apenas os olhos. Pai Santo, o nosso desejo, o nosso ardente desejo, é que um avivamento comece entre nós. O nosso coração sangra de ver o estado da nossa nação, da nossa sociedade, da nossa elite política. E conforme foi na Inglaterra, só um avivamento para nos livrar, Senhor. Como Ele livrou do banho de sangue da Revolução Francesa. O que está por vir é muito negro, escuro, tenebroso, maligno. A esperança está naquele Cristo, ressurgindo nos púlpitos da igreja brasileira. Aquelas águas caudalosas descendo e varrendo toda a iniquidade dessa nação, e despertando homens e mulheres para a pregação viva do Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus que te pedimos, amém. Irmãos, nós temos uma urgente necessidade de um despertamento. Eu saí de férias esses dias, fiquei quase 30 dias de férias, há anos eu não fazia isso, mas estive meditando em todas as minhas férias a respeito de duas passagens bíblicas. Primeira do Salmo 51, quando Davi dizia: torna-me dar a alegria da tua salvação. Esse versículo tem tudo a ver com avivamento. Davi não perdeu a salvação, porque ela não se perde. Davi não perdeu o reino. Davi continuava filho de Deus, com a sua rotina, mas ele tinha perdido a alegria, ele tinha perdido o entusiasmo, ele tinha perdido a paixão. E avivamento é isso, recuperar a alegria, o entusiasmo, a disposição de servir a Deus. E eu creio que a igreja precisa disso. Outro texto áureo que me incomodou foi o de Apocalipse 2, da igreja de Éfeso. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Isso também fala de avivamento. Então não basta só comparecermos aos cultos, só viver uma rotina religiosa, mas tem que haver paixão, entusiasmo, interesse. E o avivamento causa isso na igreja. E nós temos percebido uma apatia por meio dos irmãos, por parte de alguns irmãos, um descaso, uma indiferença.
com tanta coisa acontecendo. E eu queria ler aqui, eu separei para ler para vocês, eu não imprimi, está aqui a título de introdução, e eu acredito que vai nos ajudar muito no que eu pretendo falar. Preste atenção. Para o mundo de língua inglesa, o século XVIII foi um período monumental de despertamento espiritual. Martyn Lloyd-Jones chamou este tempo de a maior manifestação do poder do Espírito Santo desde os dias apostólicos. Essa era provou ser tempo sem precedentes de esforços evangelísticos e renovação espiritual. Seus efeitos se estenderam por 2 continentes e foram especialmente dramáticos, dada a letargia espiritual que permeava a igreja e a cultura da época. Este tempo provou ser nada menos que uma segunda reforma, ele está dizendo, do avivamento de avivamento de Whitefield, de Wesley, na Inglaterra. Desde o século XVII, a pregação do evangelho havia se esfriado em toda a Europa, mas especialmente na Inglaterra. A igreja estatal estava em declínio espiritual, o presbiterianismo havia se enfraquecido, e os batistas gerais começavam uma escorregadia descida do arminianismo para o unitarismo. Diversos fatores causaram tais dias de sequidão. Muitas igrejas não exigiam mais uma membresia regenerada, e eram descuidados quanto a quem admitiam à mesa do Senhor. O puritanismo sofreu um golpe devastador quando o parlamento aprovou o ato de uniformidade de 1662, que dividiu permanentemente a igreja da Inglaterra de todas as demais igrejas protestantes. Dali em diante, conhecidas como dissidentes, debaixo de Carlos II, esse decreto determinou uma forma mais católica de orações públicas, o sacerdócio, os sacramentos e outros ritos da Inglaterra. Pastores puritanos foram obrigados a abandonar suas ordenações originais e serem reordenados sobre essa nova forma da igreja do Estado. A crise que se fomentava chegou ao ápice em 24 de agosto de 62, no dia de São Bartolomeu, quando 2.000 ministros puritanos foram enxotados de suas igrejas. Em um só dia, a maior geração de pregadores do evangelho foi despedida do púlpito e proibida de pregar. Esses pastores puritanos sofreram restrições ainda maiores com a aprovação do ato de Conventicle em 64 e foram banidos das suas congregações. Ao mesmo tempo, muitos púlpitos anglicanos altamente estimados ensinavam uma corrupção moralista e legalista da justificação da fé. Tal declínio doutrinário deixava a igreja inglesa com pouco apetite pela pregação da palavra. Havia desvanecido qualquer interesse pelos perdidos. Como os apóstolos no jardim de Getsêmani, os pastores ingleses tinham deixado de vigiar e eram acalantados em profundo sono. As convicções bíblicas foram substituídas por filosofias seculares. Havia verdadeira fome na terra de ouvir a palavra. Foi nesse vazio espiritual que Deus levantou o evangelista inglês George Whitefield como um raio vindo do céu sem nuvens. Whitefield subiu a um palco mundial com o mais prolixo oral do evangelho nos seus dias. Deus, no entanto, deu poder a Whitefield para se tornar como uma lâmpada de chamas fortes, colocado sobre uma montanha no meio de um negro império de Satanás. Essa figura poderosa de incomum fervor evangélico encabeçou um ressurgimento cristão sem precedentes, e sua voz retumbante foi o catalisador de um despertamento espiritual sem medidas. Irmãos, eu creio que nós estamos vivendo dias parecidos, e nós estamos precisando de novos Whitefields, Wesleys e Edwards no nosso tempo, para que Deus desperte essa nação novamente. Pano de fundo do texto que nós lemos: Jesus está em Jerusalém, preste muita atenção nessa introdução, e Ele está ensinando a uma multidão dividida.
enquanto ele fala, a multidão se divide. Alguns, por exemplo, queriam ele preso. Veja no verso 30, João 7, deixa a Bíblia aberta, verso 30. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a hora. Por qual razão eles queriam prender a Jesus? Ele afirmava ser o Messias, e de fato ele era, mas eles não acreditavam. Na visão deles, o Messias iria aparecer repentinamente, com glória, e ninguém saberia de onde ele viria. Veja só no verso 27, diz isso: nós todavia sabemos de onde este é, Jesus. Quando porém vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus não se parecia como um Messias. Ele estava aí há muito tempo, eles sabiam a origem, o local de onde ele veio. Estava mais para um rabino, e não para um Messias. Só que havia outra parte da multidão, que cria que ele era o Messias. Verso 31. E contudo, muito de entre a multidão creram nele, e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais que este tem feito? Alguns estão impressionados com o seu poder, com os seus milagres, e dizem: só pode ser esse o Messias. Pode alguém vir fazer coisas maiores que esse? Portanto, você vê uma multidão dividida com respeito à identidade de Jesus. Uns queriam matá-lo, porque achavam que ele era o impostor, e outros criam piamente que era o Messias. A razão para essa divisão, para opiniões mistas, é que muitos não acreditavam no que Cristo dizia de si mesmo, e nem no que ele dizia a respeito dos outros, que ele falava coisas pesadas a respeito da realidade humana. Veja no verso 28, 29, aqui você vai ver uma fala irônica de Jesus. Jesus, porém, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Presta atenção nessa frase: aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Presta atenção, Jesus está dizendo aqui: vocês têm as Escrituras, vocês têm os oráculos de Deus, vocês estão entre os maiores sábios da face da terra, mas vocês não conhecem a Deus. Final do 28, aquele a quem vós não conheceis. Por isso estão divididos, por isso vocês não creem em mim, por isso vocês não me conhecem, porque vocês não conhecem a Deus. Porque se vocês conhecessem a Deus, vocês me conheceriam. João 5, 23. Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Escute: quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Não se pode ver a Deus, conhecer a Deus, falar com Deus, se achegar com Deus, a Deus, senão através do Filho de Deus, o Messias. Portanto, meus queridos irmãos, alguns o queriam morto, outros não. Entretanto, os fariseus, inimigos de Jesus,
souberam das reações positivas da multidão. Souberam que não só havia os que não criam, mas uma grande parcela cria. E eles reagem a essa parcela e agem rápido. João 7,32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Veja só, o cerco está se fechando para Jesus. As coisas estão ficando perigosas. A vida dele corre risco. A popularidade dele cresce tanto que os fariseus agem. E dão uma ordem para os guardas prenderem Jesus. Entretanto, preste atenção, até o verso 45, que é a resposta dos guardas, a ação dos guardas, a ordem dos fariseus, não acontece nada. Eles não o prendem, eles não o tocam. Jesus diz que será preso na hora, no momento e do modo que ele quiser. É ele quem determina isso, e não os fariseus. Veja o verso 33. Disse-lhes Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, não me achareis. Também onde eu estou, vós não poderei ir. Em outras palavras, Cristo está dizendo: vocês podem tentar me prender, mas eu escolho onde, como, quando e quem vai comigo. Eu sou o Senhor do tempo e da história. Agora, note a resposta deles, diante das palavras de Jesus, 35 e 36. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este, que não possamos achar? Irá porventura para dispersar entre os gregos, com o fim de os ensinar? O que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me e não me achareis, também onde estou não podereis ir? Aqui está, irmãos, a prova de toda aquela confusão, e da multidão está dividida. Esse texto mostra a completa ignorância dos judeus a respeito de Cristo. Eles não conhecem a Deus, eles não conhecem as Escrituras, eles não conhecem a Cristo. Agora, o que Jesus faz diante dessa perigosíssima situação, dessa ameaça de prisão, de cárcere e de morte? O que Jesus faz? Preste atenção. Nesses dias estava acontecendo a festa dos tabernáculos, uma das 3 principais festas dos judeus. Ela está quase chegando no seu fim. Ela era uma festa feita para relembrar a peregrinação do povo de Israel e a habitação deles em tendas. Era feita para agradecer a Deus pela colheita dos primeiros frutos. E ela tinha uma duração de 7 dias. No 7º dia ocorria o rito da água, onde o sumo sacerdote vinha com um cântaro, com a água colhida do tanque de Siloé, para simbolizar as bênçãos recebidas, ou as bênçãos das chuvas necessárias para as próximas colheitas. Jesus esperou o 7º dia, o dia do rito da água, para nesse dia fazer um discurso, ok? Os guardas estavam presentes nesse momento, e estavam esperando ele fazer o discurso,
Porque no momento que Jesus se erguesse para discursar, ele ia se expor, então ali eles o prenderiam. Ok? Agora, veja a reação dos guardas ao tentar prendê-lo após o discurso. Verso 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Irmãos, eles estão lá, lanças, espadas, prontos para prender. Entretanto, quando Jesus começa a discursar, aqueles homens ficam imóveis, e eles não conseguem prendê-lo. Eles são capturados pelo discurso, dominados. E quando eles voltam, os fariseus dizem: cadê ele? Vocês não trouxeram, por que vocês não prenderam ele? De modo que eles respondem: nós não podemos prendê-lo. Ninguém nunca falou como esse homem. Por que vocês não prenderam? Que discurso foi aquele? Que palavras foram aquelas? Meu Deus do céu. Eles não conseguem prender. Agora, o que Jesus disse? Que palavras foram essas que imobilizaram aqueles guardas de forma que eles não conseguiram prendê-lo? É isso que veremos agora. Estas palavras de Jesus. Verso 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Meu irmão, o primeiro princípio que temos que aprender, se queremos um avivamento, temos que aprender a real necessidade do homem. Jesus começou a expor o coração daqueles guardas. O enredo não se dá só em Jesus, a festa e a multidão. O enredo se dá entre Jesus e estes guardas que estão diante dele, perplexos pelo sermão. E Jesus, ele vai revelar a real necessidade. Ele começou a expor, a revelar o coração e a condição daqueles homens. Ele viu que o coração daqueles homens estava seco, estava árido, estava vazio. Quando Jesus disse: alguém tem sede, ele não está dizendo que existem alguns que têm e outros que não têm. Não. Existem alguns que reconhecem que têm e outros que não reconhecem que têm. Mas o fato é que todo homem tem sede. Todo homem tem uma necessidade interior, todo homem tem um vazio dentro de si, todo homem tem uma aridez, uma sequidão oriunda do seu ser. E Jesus está dizendo qual é a real necessidade dos homens. Vocês têm dentro de você uma necessidade que excede muito as outras, que nada nem ninguém pode suprir. Precisamos saber, o homem tem sede. Todo homem tem sede. Todo homem busca sentido para a vida, significado para a vida. Todo homem há nele algo que lhe falta. E que algo é esse? O texto vai mais longe. Essas palavras revelam o quê? Ele não está falando de sede física, necessidade física.
Ele está falando da alma, é sede na alma, é mais que os olhos podem ver, é mais que os ouvidos podem ouvir, é mais que as mãos podem apalpar, transcende a matéria, transcende o mundo físico, é uma sede intrínseca, no interior, na parte imaterial do ser, na alma. Os homens têm sede, os homens têm um vazio na sua alma. A alma humana, meu irmão, sente sede de Deus, e até encontrá-lo, permanecerá eternamente sedenta e vazia. Quando o corpo fica sem água, ele sente necessidade de água, ele sente sede. Quando o homem está sem Deus, ele sente sede de Deus, necessidade de Deus. Jesus começa então a revelar a real necessidade. Não são bênçãos, não são colheitas, não são chuvas, é o perdão dos pecados, é a redenção da alma, é a salvação, é a justificação. Essa é a real necessidade do homem. Os guardas estão ali, ouvindo aquele sermão. O coração deles começa, eles estão olhando o cântaro, a procissão, o sacerdote, a água, imaginando que aquilo é a sua real necessidade, prosperidade, fartura, colheita. E Jesus vai dizer: sede na alma. Esse é o problema do mundo. O avivamento virá quando os homens reconhecerem a sua necessidade de Deus, a sua sede, o seu vazio, a sua falência espiritual. Bem-aventurados os pobres, os falidos de espírito, porque deles é o reino do céu. Quando essa pobreza de alma, quando essa falência espiritual contagiar os homens, e os pecadores tiverem noção da sua debilidade, da sua falência, da sua condição miserável, e clamarem ao Senhor, então do alto Ele descerá e encherá-los até transbordar. Segundo, agora o Senhor revela não só a real necessidade, mas a solução verdadeira. Se alguém tem sede, Ele vai mostrar a única forma de matar a sede, a única forma de matar a sede. Veja só, a solução verdadeira, verso 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha, a única forma, meu irmão, a água era retirada da fonte de Siloé. Jesus, em outras palavras, está dizendo: eu sou a verdadeira fonte de Siloé. Aquilo é só um poço, aquilo é só uma nascente d'água, aquilo só resolve problemas circunstanciais, é só um paliativo. Eu sou a verdadeira fonte. Ele também revela que aqui não é só a fonte. Os guardas estão lá, olhando para ele e dizendo: será que é o que eu estou pensando? Novamente, eles estão olhando a jarra, a água, a procissão. O Senhor está querendo dizer que o Senhor é essa água? Sim, Jesus na sua fonte, Ele é a água que todos nós devemos tomar, irmãos. Jesus é quem satisfaz verdadeiramente os homens. Nada nesse mundo, meu irmão, só Jesus mata a sede latente das almas. Só Jesus preenche esse vazio. Só Jesus dá sentido. Só Jesus ressuscita o que está morto. Só Jesus completa o que em nós está faltando.
Só Jesus. Salomão experimentou isso, meu irmão. Salomão, no amor, foi um sucesso. 700 mulheres, 300 concubinas, 1000 mulheres, de modo que se deitasse com uma por um dia, ele demoraria 3 anos para deitar com todas. Financeiro, ele foi o ápice. Ele recebia toneladas e toneladas de ouro, de modo que ele era tão rico, que a prata no seu reino se desvalorizou. No ministério era o homem mais poderoso, no saber era o homem mais sábio, mas em Eclesiastes 1 vai dizer, é tudo rével, farelo, pó, sopro, vaidade, não me preenche, não me completa, não mata a sede que eu tenho em mim. Irmãos, os homens até reconhecem que têm sede, até reconhecem o seu vazio, até reconhecem a sua necessidade, mas não buscam na forma verdadeira e tentam saciar a sede no sexo ilícito, na droga, tentam na estética, na beleza, nesse mundo, mas não conseguem. Buscam na forma errada, na religião, nas crendices, no prazer. Não adianta, pode buscar na droga, no sexo, no álcool, em tudo. Você pode em qualquer lugar fazer uma excursão em Marte, uma caminhada nos anéis de Saturno, você não matará a sede da sua alma, exceto por Cristo Jesus. João 6,35, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Sabe o que está faltando, pastor Erival? Porque nós não temos avivamento. Porque nós não estamos oferecendo a solução verdadeira para as pessoas, não estamos pregando Jesus nos púlpitos. Nós temos púlpitos que pregam stand-up comedy, piadas, palhaços. Nós temos púlpitos com teologia coach. Você é o centro da fraqueza de Deus. O universo gira em torno de você. Nós temos púlpitos que não se crê na infalibilidade das escrituras, dizendo que elas têm que ser atualizadas. Nós temos palhaços no púlpito, nós temos comediantes no púlpito, nós temos incrédulos no púlpito, nós temos ateus no púlpito. Você quer um avivamento? Pregue Jesus, pregue Jesus, pregue que Ele é o Messias enviado, que Ele nasceu de uma virgem, morreu sem pecado, em uma cruz romana, baixo maldição, mas ressuscitou no terceiro dia, está sentado no trono nos céus. Não venha com histórias de carochinha, pregue Jesus, pregue Jesus. Imagina os guardas ali, lanças, espadas. Nós estamos aqui para aprender, você não vai aprender. Eu não consigo mexer. E você? Só a boca. Meu Deus do céu, estão perplexos. Estão perplexos. Terceiro, a real necessidade, a solução verdadeira. Agora a forma de receber essa água. A forma, verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, crer em mim. O que Jesus está querendo dizer? Veja a forma, como eles já estão ali. Meu Deus, Ele mostrou a minha real necessidade. E agora mostrou a solução verdadeira, é a água. Agora como eu faço? Muitos tropeçam aqui, como eu vou, como eu passo um degrau, como eu chego nas águas e me esbaldo nelas, como? Quem crer em mim. Bom, isso parece muito óbvio, mas no contexto significa uma ordem, para que aquele público que ouvia
para os fariseus, para os guardas, deixassem de rejeitar a Jesus, de negar a Jesus, deixassem de querer prendê-lo e confiasse, acreditasse, aceitasse que ele era o Messias. Eu acho que você ainda não entendeu, agora você vai entender. Jeremias 2,13: o meu povo fez duas maldades, a mim me deixou manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Jesus está dizendo, a forma de receber, deixe as cisternas rotas, deixe o judaísmo caduco, deixe Moisés, deixe essa lei mal interpretada, deixe os ritos, deixe e venha. Cisternas rotas, cisternas fendidas, colocava água, ela não retia as águas, e venham e creiam no manancial de águas vivas, Jesus. Meu irmão, para termos avivamento, deixe métodos, deixe ritos, pare de se apegar em coisas, objetos, rituais, tradições, vá para o manancial, vá para Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Estamos apegados em ritos, métodos, costumes, tradições, e rejeitando as grandes cascatas da graça que emanam de Emanuel. Deixa as cisternas rotas, meu irmão. Talvez as cisternas rotas, no seu caso, você não bebe porque tem Cristo, e o marido espera no marido o que só Cristo pode dar, espera na esposa o que só Cristo pode dar, espera no Estado, espera no governo, nas próximas eleições, no seu trabalho, no dinheiro. Faz dessas coisas um complemento daquilo que Cristo faz sozinho. Não há complemento para quem recebe ao Senhor, para quem bebe das fontes de águas vivas, para quem bebe de Cristo, cujas fontes são inesgotáveis. Tudo se torna secundário. O avivamento é o mundo todo se tornar secundário em face do Cristo que habita em nós. Agora, qual é o resultado? Vamos para o resultado. Qual é o resultado? De ir e crer. Ele disse, né? Quem tem sede, venha, creia. Qual que é o resultado? Beba. Eu vou, eu creio. Resultado? Eu bebo. Vejamos, verso 35, quem crê em mim, verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha só, meu Deus, é uma promessa para nós, e diz, quem tem sede, venha, vindo, creia, e crendo, beba. O que significa esse termo, do seu interior fluirão rios de água viva? Significa, escute isso aqui está, meu irmão, a fonte, a chave do avivamento, ainda que eu creio que ele é uma obra extraordinária e soberana. Significa que quando você vem a Jesus para beber, pastor Erival, ele não te oferecerá somente um gole pontual desta água, mas você recebe a água e toda a fonte junto. Não é só um gole, é um oceano de águas. São águas intermináveis, são águas imparáveis, são caudalosas águas. Porque a sede oriunda do homem, a sede oriunda nossa, é tão grande que um gole não basta para matar a sede. Jesus então oferece água no mesmo nível da sede, águas vivas. Para tal sede, tal água. Para tal pecado, tal perdão.
para tal queda, tal expiação, para tal morte, tal ressurreição. Mas isso não quer dizer só isso. Uau! É meio-dia, ele está passando ele por Sicar, o pé dele está inchado, boca está seca. Ele para perto de um poço em Samaria, poço de Jacó. Vai uma mulher lá pegar água, meio-dia. Lembra daquela música? Lata d'água na cabeça, lá vai Maria. Mas era samaritana. Ela vai beber, eles trocam uma ideia lá. Aí Jesus diz assim: se você beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der. Quando Jesus está dizendo aqui, quem crer, do seu interior fluirão rios de água viva, significa que ele oferece água, ele encherá de tal modo o homem que você nunca mais procurará em qualquer outro lugar. Você estará plenamente satisfeito, plenamente saciado. Essa é a ideia. As águas que ele nos oferece são eficazes. Essa é a ideia. O avivamento faz isso. Abre a boca e te encherei. Ele inunda, ele invade uma congregação e os irmãos, e ele então nos sacia, ele nos enche de tal modo que nós ficaremos plenamente saciados. Mas veja só, tem um terceiro ponto aqui. Águas vivas significam o quê? Duas coisas: eram águas correntes e águas nascentes. Se você é um receptor de água, uma represa, uma barragem, ela tem um limite para encher. Aqui ele promete uma água sem limite. Só que você tem um espaço específico. E ele diz que essas águas virão de tal forma que elas transbordarão, por isso fluirão do seu interior. Então, as águas não são no nível apenas da nossa sede. Nós receberemos uma visitação da parte do Senhor tão gloriosa, que a água não só matará a nossa sede, mas de todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Isso é avivamento, quando Deus visita um pastor, uma meia dúzia de irmãos, uma congregação de tal modo, que aquilo é contagiante, e as águas se espalham, se multiplicam, e você mata a sede do vizinho, do professor de escola, do irmão, do pai, da menina. Glória a Deus, meu irmão. Isso é uma promessa de um avivamento. Por isso que nós temos que clamar: me enche, Senhor, me enche dessas águas até transbordarem. Isso está em Ezequiel 47:1, veja só. Depois disso, o homem me fez voltar. Ezequiel 47, verso 1. Depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Nós somos amilenistas e acreditamos, não que esse texto é para se cumprir no milênio. Isso aqui diz respeito à igreja, o templo, onde águas fluíam da igreja. Atos capítulo 2, o enchimento, e vinha. Mas qual é o propósito daquelas águas virem, transbordarem e fluírem do templo? Verso 9: toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio que sai
do templo, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegar estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que este rio passe. É isso a cura que a igreja oferece, a pregação do evangelho, a salvação que vem da parte da igreja, quando esta está cheia do Espírito Santo. É isso, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, meu irmão, ele não só matará a sua sede, mas matará a sede de outros, através de você. Aqui, Arival, é um avivamento pessoal, que passa para o coletivo. Você podia pensar assim: esse congresso podia estar com todas as cadeiras ocupadas e gente lá fora. Não tem problema. O que Deus fazer com os que estão aqui dentro, pega os que estão lá de fora. Quantos estavam no cenáculo no Pentecoste? 120. O que eles fizeram? Viraram o mundo de pernas para o ar. Já viu o ditado: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura? Desde que eu conheço o pastor Erival, ele fala de avivamento, avivamento, avivamento. Deus vai falar: vou ter que dar o avivamento para esse homem, senão ele não me dá sossego. Eu não sou Inico, por que está me molestando desse jeito? Será que é a mulher do juiz Inico? Avivamento, avivamento, toma avivamentão. Só que prepara, porque ele vai dar mais do que pedimos ou mais do que pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Agora Jesus mostra, eu estou terminando, não fique nervoso, não olhe no relógio. Cada vez que você olha, eu acrescento 15 minutos na mensagem. Já foi 2 irmãos que olharam, é meia hora. Jesus agora mostra a origem e a duração desse processo. Verso 39, olha que tremendo. Isto ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Presta atenção, houve uma experiência com o Espírito Santo, que ainda não poderia ser desfrutada pelos discípulos, até que Jesus morresse, ressuscitasse e subisse aos céus. Ele está falando de Atos 2, ali era João, não era Atos. Ele está falando que esses rios de água viva iriam acontecer depois da descida do Espírito Santo. Então eles não poderiam desfrutar aqueles rios. Imagina Pedro, que é truculento, babando, meu Deus do céu. João, que já doidinho para nadar já no rio. Entretanto conosco não, já o temos, ele já foi enviado, nós podemos ter a plenitude do Espírito. Agora veja que coisa tremenda esses rios de água viva, o que Jesus está querendo dizer com isso, com o cumprimento em Atos 2, preste atenção, para você ver o que é o crente, o que é a igreja. Esses rios de água viva é mais do que poder infundido em nós, é mais do que respostas de oração, é mais que uma capacidade especial dada, é o próprio Cristo habitando em nós, dentro de nós, nos fazendo morada dele. É isso. Em outras palavras, Jesus está dizendo que nós nos tornaremos uma espécie de fonte, onde as águas dele jorrarão com a habitação dele em nós. Os guardas não tem como prender. Sabe por que os guardas não prenderam? Foram saciados. Eu vou conjecturar aqui, não está aqui, mas eu vou conjecturar. Eles voltaram: por que vocês não prenderam? Eles disseram: como nós podemos prender a fonte da vida, a água da vida? Como podemos matar e prender aquele que dá vida aos homens? Não, nós não prenderemos. Como diz as Escrituras, estou correndo aqui, seja um indício de avivamento. Um falou, quando todos falarem, avivamento.
Nós estamos no 1 já, no começo, né? Um fósforo. Os irmãos começaram a bater nos bancos, prega. Fui pregar numa igreja do Paul Washer no Peru, umas igrejas que ele plantou no Peru. Você prega 1h20, 1h30. A hora que você está terminando, os irmãos, predique, pastor, predique. Eles gostam de 2 horas. 2 horas, 2 horas e meia. Predique. Eles sentam, começam a encostar nas paredes, sentar. Predica, homem, predica. É a promessa de um avivamento. Espera aí, veja só. A gente passa para os textos muito assim, né? Fica só no 38, você fica 3 eternidades e não vai entender ele. 3 eternidades. Como diz as Escrituras, quem crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. É todo mundo que entende? Não. E quando entende? George Whitefield, John Wesley, Jonathan Edwards, Eva Hobbs entendeu. Eu tenho uma fonte em mim. Não nasce de mim, mas foi colocada em mim. Habita em mim. Uma fonte de água viva, ou seja, nascentes que se renovam e não se esgotam. Quer ver? Pega alguém dessa igreja aqui, qualquer um. Ousa pedir a chave da igreja para o pastor. E vem sozinho, todas as madrugadas, sozinho. Dobra o joelho aqui, naquele silêncio sepulcral. E ora, e chora, e sangra. Para você ver se não acontece uma guerra cósmica nos céus de São Paulo com um só homem que começa a exalar essas águas de si. Mas a gente não crê. A gente fala, não, eu tenho um laguinho. Piscininha de 1000 litros. Não, são fontes. Como diz as Escrituras, aqui eu não vou falar rapidamente. Jesus está dizendo que havia vários textos no Antigo Testamento que profetizavam, prometendo a enviada do Espírito, estes rios. Mas em outras palavras, escute isso aqui. Esse avivamento foi planejado por Deus, é isso que Jesus diz. Como diz as Escrituras, Deus planejou que vocês tornassem-se fontes, que vocês jorrassem de si águas vivas. Em outras palavras, Deus está dizendo, Jesus estava dizendo, Deus tinha isso em mente, há muito tempo atrás. Penúltimo, essas águas são para hoje? Quando Jesus faz o convite, quem tem sede vem a mim e beba, o convite não se limita àqueles dias, mas se estende até os dias de hoje. Podemos beber essas águas hoje, podemos bebê-las neste culto. É para hoje, as águas estão disponíveis hoje. Agora, quem sabe daqui no 15º congresso, quando vi um pregador das montanhas, não, Deus não está limitado ao espaço, o tempo, a multidão, a quantidade. A nossa técnica é soberano, espontâneo, é o bom prazer da sua vontade, e Ele pode fazer hoje. Último, a condição. Qual a condição para beber? Qual que é a primeira frase? Quem tiver sede. É a única condição. Porque a água é grátis. Ela vem do céu, vem das chuvas, das minas, das fontes. Ela é gratuita. Qual a condição? Sede. Aqui eu quero falar esta palavra e eu quero dar para vocês a base para um sermão de avivamento. Temos câmeras, 3, 4, instrumento de som sem igual, estrutura, logística, dinheiro, pregador, o Orival vai tentando um atrás do outro, vai pegar atrás do John MacArthur, que um dia ressuscita o Lloyd John, vai lá, velho, prega lá, tenta e vai e faz. Só que falta algo em nós, falta sede, falta desejo.
Desejo por Deus, desejo por avivamento. Falta nós andarmos nesses valados aqui de São Paulo e chorar pelas almas que estão se perdendo. Falta você escutar o seu pai bêbado em casa e chorar por ele no quarto. Falta sede de ver a igreja impura se prostituindo, se corrompendo e você chorar. Falta você ligar a televisão e ver as atrocidades nos jornais e chorar. Falta sede. Quem tiver sede, venha e beba. É a condição, meu irmão. A fonte está lá, ela nunca sairá de lá. A fonte continua jorrando água viva, mas é necessário uma igreja que busque interesse, vontade. Parece que nós perdemos a pegada, irmão. Parece que estamos demais litúrgicos, religiosos, burocráticos, pragmáticos, previsíveis. Falta sede. Precisamos borrar a maquiagem, despentear um pouco, desarrumar o penteado. Precisamos prantear. Precisamos banhar esses assentos de lágrimas. Sede, sede por Deus. E eu acredito que assim, o avivamento pode vir.